Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado, 22 de fevereiro de 2025, celebramos a festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo e também encerramos a sexta semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus quer saber o que Ele é para os discípulos, né? E apesar da resposta de Pedro, né, quando Pedro disse que Ele é o Filho do Deus vivo, o Mestre quer ainda mais. Vejam, Jesus está perguntando, né, o que Ele é, mas Ele quer algo a mais, Ele quer algo muito maior. E assim, amados irmãos e irmãs, Deus quer estabelecer uma relação estreita entre nós e o Pai, ou seja, Ele quer mais, Ele quer que a gente vá estreitando cada vez mais a nossa relação entre Ele e o Pai. Pois, amados irmãos e irmãs, o que é que Jesus nos diz? Que aquele que me ama, vejam, será amado pelo meu Pai, vejam, e eu e o Pai viremos a Ele e nele faremos morada. Vamos repetir? Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu e o Pai viremos a Ele e nele faremos morada. Você vai ver isso lá em João, capítulo 14, versículo 23. Assim, amados irmãos e irmãs, precisamos parar de querer agradar o mundo. Vejam que primeiro Jesus perguntou o que o mundo diz, o que a multidão, o que o povo diz. Então, todas aquelas pessoas, né? Mas Jesus não quer agradar o mundo, Ele quer agradar o Pai. E assim, amados irmãos, nós precisamos também parar de querer agradar o mundo e de ser apenas ouvintes, né? E começarmos a ser praticantes da palavra de Deus. Pois é vivendo, amados irmãos e irmãs, os ensinamentos do Mestre que seremos conduzidos à plena verdade. Por quê? Porque suas palavras são espírito e vida. Lembrem aquilo que o próprio Pedro diz. Os discípulos estavam indo embora, aí Jesus pergunta: vocês também querem ir embora? E o que Pedro diz? Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, amados irmãos e irmãs, que eu e você, né, todos nós, queremos, amados irmãos, viver, né, que a gente opte em viver com fidelidade e amor os ensinamentos de Jesus, amados irmãos. Pois assim, como diz São Paulo, nos tornaremos herdeiros de Cristo, ou seja, Deus será também o nosso Pai. A mãe de Jesus também será a nossa mãe. Os irmãos serão nossos irmãos. Ou seja,
tudo que é de Cristo é nosso, amados irmãos. O Pai, a Mãe, os irmãos, a graça de Cristo, o perdão, a misericórdia, tudo que é de Cristo é para nós. Mas nós precisamos ser essas pessoas que não querem agradar o mundo, mas querem agradar a Deus. Lembra aquilo que nós repetimos nas Santas Missas? Agradar a Deus é difícil, mas não é impossível. Mas agradar todo mundo, pelo contrário, não é difícil, é impossível. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.